Seu programa no ar, a gente já voltou, o intervalo foi rápido, eu disse que era rápido, foi mesmo. Segunda-feira, você já está acostumado, é dia de carreiras e profissão. Carreiras e profissões, carreira e profissão, já nem sei mais. É no plural ou no singular, Samira? Boa tarde, seja bem-vinda. Aí fica a decisão, né, de quem quiser. É carreira e profissão. Singular. Singular. Carreira e profissão. É, a dona do quadro sabe, né? Tem que saber, tem que estudar. Ô, Samira, a gente vai falar de um assunto hoje extremamente importante, carreira dentro de uma empresa. É importante construir uma carreira dentro de uma empresa ou eu estou confundindo carreira com uma carreira longa? Quando a gente fala de plano de carreira, que geralmente é o que o pessoal mais confunde, a gente trata de projeção de desenvolvimento profissional, ou seja, você se planeja para crescer dentro de uma empresa. Existe aí o plano de carreira da empresa. Como funciona? Existe ali os cargos e salários, que é colocado pela empresa a descrição de cada cargo, quanto que é o salário para cada cargo. Em cima disso, a empresa tem indicadores, que a gente fala que é aquilo que indica, com base na missão, na visão, nos valores, o que a empresa espera de cada cargo. Em cima disso, é construído tal plano de carreira. Então, ela espera de você, que a gente chama de PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual. Eu espero do Wagner, dentro da função dele, ele vai ser pago nesse salário, com essa descrição, para que ele se projete a cada ano nesse crescimento, fazendo essas atividades diferentes. Esse é o plano de carreira da empresa, o que se projeta, que o funcionário espera de uma empresa. Não são todas as empresas que possuem um plano de carreira, porque o plano de carreira ele tem que ser muito bem estruturado. Mas todo funcionário, nós como profissionais, não precisamos esperar um plano de carreira da empresa. Você pode sim se projetar, desenvolver para que você tenha um crescimento profissional. Qual é o benefício da empresa em ter um plano de carreira para o funcionário? Existe algum? Ou é simplesmente visando o bem-estar do funcionário? O ponto principal é motivação e crescimento, porque aquela empresa que possui um plano de carreira, eu tenho um grupo muito mais engajado, porque eu tenho ali indicadores, ou seja, eu tenho exatamente o meu plano estratégico, eu sei para onde nós vamos seguir, eu sei onde eu quero chegar. Então isso é muito complicado quando não se trabalha, porque a gente não tem muito critério quando não se tem um plano de carreira. E os critérios precisam existir para que a gente consiga ter uma promoção. Por exemplo, como eu avalio uma promoção? Com base em quê? Qual é o critério? Porque pode ficar muito subjetivo, exatamente, né? Com o plano de carreira, a empresa, ela erra menos nas promoções, nas demissões, nas contratações. Então, o plano de carreira, ele acaba gerenciando o ambiente. Para a empresa é muito produtivo isso. E para o funcionário é motivação, porque pensa, eu sei onde eu vou chegar daqui 5 anos, eu sei que eu posso aqui desempenhar essas atividades e crescer em outro departamento, eu sei como que eu vou desempenhar para que eu chegue até lá. Então, é bom para os dois lados, mas eu acredito que ainda a empresa sai ganhando mais quando ela tem uma estrutura com o plano de carreira. Agora, uma outra coisa que a empresa tem que se preocupar, tanto quanto criar um plano de carreira, mas é como fazer a comunicação desse plano de carreira para o funcionário, né? Para ele saber as regras do jogo. É por isso que tem que ser muito estruturado. Olha, para você ter uma ideia, Wagner, as empresas que trabalham com isso acaba sendo até validado pelo próprio Ministério do Trabalho. Então, você tem ali um plano de cargos e salários validado pelo Ministério do Trabalho, homologado ali. E aí você vem, então, com a estrutura do plano de carreira, que também está validado. É muito claro os critérios. Olha, nós estamos baseados aqui na nossa cultura, na nossa missão, nos nossos valores, na nossa visão, que é onde nós vamos chegar. O funcionário sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe exatamente como as coisas funcionam, não existe uma centralização, ou seja, todos compartilham ali da responsabilidade e das decisões, o que facilita a própria gestão, que tantas vezes nós conversamos aqui, a gestão, né, das pessoas. Porque tem mais critério, né? Exatamente. Fica um pouco mais exato, fica um pouco mais objetivo e menos subjetivo, pelo menos me parece. E o funcionário não tem dúvida, ele sabe como as coisas funcionam, então ele sabe que se ele cumprir as atividades, se ele entregar aquilo, ele vai crescer. Se ele não entregar, ele vai ser cobrado por aquilo e ele pode até perder ali o seu contrato de trabalho, porque ele não vem entregando aquilo que a empresa espera dele. E sabe o que eu acho que é uma grande contribuição para ambos também? É que assim, o funcionário ele pode pensar na carreira dele a longo prazo no seguinte sentido: bom, eu estou recebendo X e eu estou nesse cargo Y. Meu objetivo é ganhar tal, meu objetivo é chegar no cargo tal. Nessa empresa, eu vou chegar a quanto?
Só até aqui. Só até aqui. Então eu preciso... Então eu não posso morrer aqui. Exatamente. Né? E aí ele... Bom, mas essa empresa vai me dar experiência para que eu consiga um trabalho melhor no futuro. Então tá bom, vou trabalhar conscientemente até eu atingir meu objetivo aqui nessa empresa e daqui partir para um próximo objetivo. Porque senão fica aquela ladainha, né? Ah, é porque a empresa não me valoriza, porque a empresa não paga o salário que eu preciso, por isso que eu também não presto meu trabalho aqui. Aí cada um sabe o seu limite, né? Exatamente. E Wagner, se a pessoa está numa empresa que não tem um plano de carreira e o seu objetivo é crescer profissionalmente, ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro, quero crescer profissionalmente, então você tem que buscar novos desafios. Faça o seu plano de carreira. Claro. O plano de carreira, ele independe da empresa. Se você percebe que onde você está, você não vai crescer e você quer crescer, existem milhares de desafios. Hoje o mercado está aberto e vem crescendo numa velocidade que vai depender só do profissional mesmo. Se o objetivo é dinheiro, exatamente, né, às vezes o objetivo é outro do profissional. E aí ele vai buscar a empresa que tem um plano onde ele vai se adequar. Cada um escolhe aquilo que é melhor para a sua vida. Eu prefiro, no momento, trabalhar por um outro propósito. Eu acho que a gente, às vezes, se encontra no momento da vida que a gente tem outros ideais. Claro que o dinheiro faz parte, a gente precisa disso. É necessário. Mas não é tão fácil e simples também seguir uma carreira tão promissora. As pessoas, às vezes, se enganam um pouquinho aí com um plano de carreira muito, né, surreal, às vezes. Mas fica a dica. Eu ouvi uma frase essa semana que é assim: felicidade é igual a realidade menos... Ih, esqueci agora. Sabe aquelas coisas do Facebook, Samira, que tem as duas fotos assim, realidade e... Puxa vida, não lembra. esqueci. E nem eu vou te ajudar. Mas é assim, a gente tem que desconto. Idealização. Felicidade é igual a realização menos idealização. É certo. Né? Tem que ser feliz com o que a gente tem. Isso mesmo. E buscar o nosso sonho. Vamos buscar então, né, Wagner? Vamos buscar. Obrigado, Samira. Obrigada a você. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Você fica com a gente aqui, seu programa tá só começando. Gente, eu tenho dados aqui. Você sabe que a gente está falando hoje sobre esses jovens que estão demorando mais para sair de casa, né? Essa nova configuração aí da família brasileira. Antes todo mundo casava muito cedo, 20 e poucos anos, menos do que isso, e já encaravam a construção de uma nova família, já encaravam uma vida muito própria, e hoje está se demorando um pouco para se criar essa nova família. E aí é o seguinte, a quantidade de jovens entre 25 e 34 anos que ainda moram com os pais aumentou de 20% para 24% entre 2002 e 2012. Segundo a síntese de indicadores sociais divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, essa pesquisa de 2012. De acordo com o estudo, cerca de 60% dos jovens nessa condição são homens e 40% mulheres. Eu fiquei um pouco chocado, porque eu achei que as mulheres é que ficavam mais em casa do que os homens. Mas acho que os homens gostam de curtir a mãe, cuidando um pouco mais da roupa, da comida, sei lá. A gente vai conversar sobre isso. Deixa eu receber aqui a Adriana Sartori, que é psicóloga, e vai estar com a gente aqui hoje no seu programa. Adriana, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela presença. Fica à vontade. Obrigada. Adriana, então, reconhecidamente, eles estão saindo mais tarde de casa. Na verdade, existe um processo aí. Antigamente, as pessoas já saíam para a faculdade e hoje algumas até saem, mas quando voltam, elas voltam desempregadas. Elas têm todo um processo ainda para fazer a vida e poder se sustentar fora de casa. Então, antes, quando elas iam e já permaneciam fora, já empregadas, hoje elas voltam e aí começa uma vida de trabalho. Existe um retardo do que a gente chama da maturidade. A gente está amadurecendo mais tarde. A gente está ficando mais longevo, né? A gente está vivendo mais e a gente está amadurecendo um pouquinho mais tarde também. Exatamente. E aí a gente curte um pouco mais o pai, um pouco mais a mãe, mas independente de curtir mesmo, eu acho que o que mais pega é a condição financeira. É muito mais difícil hoje um menino de 25 anos se manter fora de casa do que era no passado. Há 20 anos atrás, por exemplo, quando eu já casei, já trabalhava, já tinha casa, já tinha muito mais coisas aos 20 anos. Isso com certeza. Agora, por que essa diferença entre homens e mulheres? Você consegue imaginar? Eu imagino que as mulheres, normalmente, elas casam com homens mais velhos, então mais estabelecidos. Ok, esse é um dado. Então, de fato, faz com que ela, aos 25 anos, case com alguém com 28, 29 anos, que já passou por esse processo, então ela acaba saindo.
E o homem, ele tem que fazer a sua vida, porque embora a gente esteja aí num mundo mais de igualdade, ainda o homem tem a responsabilidade de manter a maior parte da casa. Então ele tem que estar mais estabilizado para sair. E a mulher já sai um pouco mais ela tem um outro suporte, né? No caso do homem. Parece que a gente está falando de uma coisa, não, esse negócio era do passado, mas não é não. Eu estava lendo recentemente umas pesquisas. Embora existam grandes exceções, mulheres aí, grandes líderes de multinacionais e coisa do tipo, mas na maioria esmagadora dos casos, um homem e uma mulher que ocupam a mesma função, a mulher ganha menos. E uma quantidade em porcentagem bastante relevante de menos salário. E ainda existe algumas empresas que, na hora de uma promoção, na hora de escolher um cargo de extrema liderança, um cargo extremamente estratégico, se posiciona na escolha de um homem. Porque fica muito mais tranquilo, né? A mulher, ela é ligada ainda mais aos filhos, ela depende aí de um monte de situação que para o homem é muito mais tranquilo. Para um homem pegar um avião e passar 3 semanas fora, é muito mais tranquilo do que para uma mulher que está com 2 filhos com 3 e 6 anos. Hoje ela até consegue fazer isso, mas poucas mulheres ainda têm essa opção, essa vontade de fazer. As pesquisas indicam que ainda as mulheres elas se casam esperando que os maridos cuidem delas, sim, e que ela tenha o tempo para olhar os filhos. Ela não vai fazer isso o tempo integral, mas ela também não vai abandonar os filhos, ela não vai se tornar aí uma grande empresária ou uma grande, se isso custar para a família. Agora, uma outra coisa que eu estava lendo sobre essas relações assim de mulher no mercado de trabalho, homem e mulher, é que na hora também da decisão para a escolha de uma mulher para um cargo de liderança, gera na cabeça de quem está escolhendo o seguinte: estou investindo nela, estou colocando num cargo de extrema importância, mas sempre existe o perigo dela ficar grávida. Isso. E aí vai ter aquele período de gravidez e depois vai ter o período de licença maternidade. E a volta, né, o mercado já está diferente, a vida já está diferente dentro da empresa e tudo mais. Então as mulheres passam por isso que eu consigo até chamar de preconceito, mas passam, né? É um preconceito, mas é uma realidade. Uma empresa que visa o lucro, ela tem que pensar nisso, porque se de repente ela for só coração, ela pode até fechar as portas e aí deixar muito mais pessoas desempregadas. É verdade, é um raciocínio. Então eu acho que é uma questão de sobrevivência e de escolha da mulher mesmo. Se ela tiver a intenção de se tornar alguém muito destacada dentro de uma empresa, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não vai ter jeito. E o contrário do mesmo jeito, né? Se ela quer ter filhos, quer ter uma família, que é algo importantíssimo e deixado por Deus, né? As coisas vão ter que ter o seu tempo de acontecerem. Agora, a gente está conjecturando essas coisas aqui por causa dessa pesquisa que as mulheres saem de casa mais cedo do que os homens. Agora, colocando todo mundo no mesmo pacote aí, homens e mulheres, que estão reconhecidamente saindo um pouco mais tarde de casa, você falou da questão financeira. Então é mais difícil se colocar no mercado de trabalho, é mais difícil se sustentar. E inclusive mais difícil hoje do que foi no passado. As coisas têm um outro patamar. Isso é que puxa o lado emocional, de as pessoas estão amadurecendo um pouco mais tarde, ou não? O amadurecimento aí tardio não tem nada a ver com a situação financeira? Então, eu acho que na verdade a gente está vivendo um outro momento. Hoje é possível que você só estude e que seu pai mantenha você por um período maior dentro da sua casa. Antigamente não, pelo menos a maioria das pessoas, quando elas passavam do ensino médio, o que acontecia? Ela ia trabalhar e ela ia fazer a faculdade, mas com o próprio dinheiro. Hoje parece que existe uma facilidade com todos esses financiamentos e todas essas oportunidades, faz com que a pessoa ela consiga assim fazer a faculdade sem precisar trabalhar. Então ela normalmente termina a faculdade sem experiência alguma. E aí sim é que ela vai começar a buscar um emprego, começar a buscar uma forma de sustento e se desenvolver. Eu acho que não tem muito a ver só com o fato financeiro mesmo, tem o fato da pessoa não amadurecer porque ela não vai mesmo para o mundo da forma como a gente ia já com 15, 16 anos, no meu caso, não no seu. Mas no meu caso foi mais ou menos assim também. Com 18 anos eu trabalhava, mas fiquei na casa dos meus pais realmente até casar com 22 anos, 21 anos.
Então eu tô meio que na estatística aí. Mais antiga, com Mais antiga. certeza. Bom, a gente vai fazer mais um intervalinho, é coisa rápida, a gente volta já. Falando um pouquinho mais dessas relações aí dos filhos saindo cada vez mais tarde de casa. Eu quero pedir que você continue participando com a gente, facebook.com/seuprograma, Twitter, @seuprograma, continue interagindo com a gente, mandando sua opinião, suas dúvidas, suas perguntas. A gente está aqui para conversar através das redes sociais também. Não esquece que no final do programa tem um recado importante para você. Fica com a gente até o finalzinho, tá bom? Um grande abraço, a gente volta já, não sai daí.